Boa tarde, turminha linda, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, correção dos exercícios que eu deixei na última aula. Vamos? Momento da ortografia e emprego das letras M e N. Recordam-se? Muito bem. Estão ansiosos? Final de semana chegando. Vão brincar, vão passear. Se forem sair, já sabe, né? Com máscara, porque vocês viram que a situação está se complicando novamente aí fora. Não estava boa e agora está ficando pior. Então, proteção, álcool em gel, máscara, tá bom? Peguem a apostila de vocês. Pegaram? Página 66. Tchê tinha deixado algumas questões para que vocês respondessem. Leia as palavras a seguir em voz alta. Simpático, pombinha, mundo, aconteceu, confuso e convite. Em sua opinião, essas palavras podem causar dúvida na escrita? Sim, podem haver dúvidas sim na hora de escrever, se a gente coloca o M ou o N, porque eles apresentam o mesmo som. E como que a gente faz para saber se a gente usa M ou N? É isso que a gente vai relembrar, porque vocês já sabem, né? Então, como ficou a resposta dessa pergunta? Pode haver dúvida entre o uso do M ou N, pois apresentam o mesmo som. Próxima questão. Copie as palavras da lista e separe-as em sílabas. Como ficariam? Simpático, simpático. Pombinha, pombinha. Mundo, mundo. Aconteceu, aconteceu. Confuso, confuso. Convite, convite, certo? Nessas palavras, o M aparece antes das letras P e B. Nessas palavras, o N aparece antes das letras D, T, F e V. Existe algum modo de saber se a palavra é escrita com M ou N? Explique sua resposta. Sim, a letra M em final de sílaba vem sempre antes do P e do B. Olha aqui, sempre antes do P e do B vem o M, ok? Jogo rápido da página 67. Complete as palavras a seguir com M ou N. Entrevista. Entrevista. Esta letra aqui é o T. Se é o T, a gente coloca o M ou coloca o N? Coloca o N. Importante. Importante vem o P, então é o M. Inflar. F. F a gente coloca o N. Ponto. É o T. A gente coloca o N. Combate. B. Antes do B vem o M. Montanha. É o T. Antes do T, o N. Infantil. Infantil é F. Então, a gente coloca N. Pergunta. T. T é o N. Convento. Convém. Antes do V, o N. E antes do T? O N também, tia Edna. Muito bem. Tambor. Olha o B aqui. Então, se é B, a gente vai colocar o M. Então, recapitulando, o M vem sempre antes do P e do B. Das demais letras, a gente coloca N. Essa regrinha é básica. Lembrando que sempre antes do P e do B o M, as demais é N. Então fica fácil de saber, certo? Agora vamos a um novo conteúdo? Momento da gramática, figuras de linguagem. É muito gostoso esse conteúdo, sabia, meus amores? Então vamos lá. Só relembrando. Você se lembra do que estudamos sobre as linguagens conotativa e denotativa? Preencha as lacunas da definição desses conceitos para relembrar o assunto.
Linguagem conotativa e denotativa. Lembra que a gente viu anteriormente? Então, olha só, qual é a linguagem que tem sentido diferente? Aqui, ó, a linguagem, tarará, acontece quando fazemos o uso de um sentido diferente daquele que uma palavra ou expressão tem. Responde para mim, Samira. Qual que é a linguagem? Conotativa? Muito bem. Muito bem, Samira. Vamos lá. A linguagem acontece quando fazemos o uso de uma palavra ou expressão em seu sentido próprio. Deixa eu ver quem que vai me responder esta daí. Isabela. Qual que é? Denotativa? Muito bem, Isa. Como ficou, então? A linguagem conotativa acontece quando fazemos uso de um sentido diferente daquele que uma palavra ou expressão tem. A linguagem denotativa acontece quando fazemos uso de uma palavra ou expressão em seu sentido próprio ou básico, o sentido que ele realmente tem. As figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados com o intuito de ampliar o significado de um texto por meio da conotação. Vamos iniciar o estudo das figuras de linguagem com a resolução de uma atividade. Estabeleça a relação adequada entre os conceitos e os exemplos a seguir. Eu vou falar cada figura de linguagem e depois vocês vão fazer uma atividade fazendo essa correlação. Combinado? Primeiro a gente vai falar da comparação. O nome já está falando, é uma comparação, né? Eu vou usar alguns termos dentro dessa figura de linguagem. Olha só, figura de linguagem que aproxima dois elementos por meio de uma característica semelhante entre eles. Na comparação, podem aparecer termos comparativos. Quais são esses termos? Como, tal qual, feito, etc. Então, vai haver uma comparação entre dois elementos. E serão utilizados alguns termos para que faça essa comparação entre os dois. Combinado? Guarde essa informação. Vamos para a próxima. Metáfora. Figura de linguagem que utiliza uma palavra fora de seu sentido próprio, com base em uma comparação, mas sem usar termos comparativos. Aqui na comparação, eu vou usar alguns termos comparativos. Quais são eles? Como, por exemplo, sou feliz como um passarinho. Eu estou comparando a minha felicidade com um passarinho. Estou usando um termo. No caso da metáfora, existe uma comparação, mas não existe o uso desse termo que compara as duas coisas. Certo? Então, ó, figura de linguagem que utiliza uma palavra fora de seu sentido próprio, com base em uma comparação. Personificação, a próxima figura de linguagem. Figura de linguagem que atribui características humanas com ações e sentimentos a seres irracionais ou a objetos inanimados. Então, dá características de seres humanos a coisas que não são humanas. Hipérbole, figura de linguagem que utiliza palavras que expressam ideia de exagero, de uma maneira intencional para dar intensidade a uma ideia. Então, é uma coisa exagerada, intencionalmente, para que a pessoa tenha uma ideia que aquilo é muito, muito mesmo. Ok? O que vocês vão fazer agora? Tem aqui 1, 2, 3, 4 frases. Vocês vão colocar se essa figura de linguagem utilizada nessas frases são comparação, metáfora, personificação ou hipérbole, a partir dessa informação aqui que eu passei para vocês. Então, olha só. Lúcia foi um doce ao ajudar Abelardo. Olha só, Lúcia está sendo comparada a um doce, mas existe algum termo aqui utilizado para fazer essa comparação? A pombinha dançava ao sair da cartola do mágico. A pombinha dançava. A pombinha dança? Quem dança? Seres humanos? O mágico guardava mais de 1000 lenços em uma caixa pequenina?
Mais de 1000 lenços em uma caixa pequenina? Será que isso é um exagero? Abelardo saiu pulando como um sapo. Eu estou comparando os pulos do Abelardo. Vocês vão colocar aqui se é hipérbole, personificação, comparação ou metáfora. Para conhecer mais uma figura de linguagem, leia o texto a seguir. Esse texto aqui vocês já conhecem, né, dos outros anos. Canção para ninar gato com insônia. Você já estudou poemas concretos, aqueles em que a disposição das palavras na página e as imagens construídas e apresentadas se associam para a construção do significado. Desafio. Que imagem é formada pelo poema de Sérgio Caparelli? Que imagem é essa aqui? A palavra zzz se repete na parte superior do poema. O que o som dessa palavra representa? Zzz. A palavra rom também se repete no contorno da imagem formada pelo poema. O que o som dessa palavra representa? Esse som aqui, ó. Ele representa o quê? Vocês vão escrever, ok? Prestem atenção. As palavras z e rom são exemplos da figura de linguagem chamada onomatopeia. Ela é bastante utilizada principalmente nas histórias em quadrinhos, a onomatopeia. Sabiam? Onomatopeia é a figura de linguagem que consiste na representação dos sons da natureza. Então, um vaso quebrando, uma batida na porta, toque, toque, toque. Um ronco de alguém que está dormindo. Então, são sons que estão presentes na natureza, que são escritos. Compreendem? Jogo rápido. Pensem em exemplos de onomatopeias, Chedna acabou de dar alguns, e associe-as aos sons da natureza a que se referem. Anote ou ilustre sua resposta nas linhas abaixo. Vocês vão fazer aqui, ok? Essa é a atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um excelente final de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.